Oi, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, explicar, deixar algumas coisas mais claras em relação aos slides que eu disponibilizei no Facebook para vocês, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Adri Astróloga. Eu faço atendimento desde 2016 via Skype, tá? A linha de astrologia que eu sigo é a linha da sabedoria das idades. Tenho como um professor, um mestre, o Newton Schultz, para quem não conhece, muitos já conhecem, né? Ele tem um canal, ele tem as redes sociais dele também, oferece cursos e palestras. Então ele foi meu professor de astrologia e ele continua sendo de todas as 7 linhas de conhecimentos sagradas aí, né? Que na verdade é uma verdade única, né? Todas elas convergem, então elas só aperfeiçoam o meu conhecimento em relação à astrologia, tá? E aí eu resolvi fazer aqueles slides para vocês poderem se direcionarem de acordo com os arquétipos que cada um passa, principalmente quanto ao ano que nós vivemos, 2020. Sabemos que é um ano, sabíamos inclusive, né, para quem nos acompanha aí, acompanha o Newton Schultz, me acompanha, outros astrólogos já vinham falando, nós sabíamos que 2020 seria um ano impactante, histórico. Não no sentido destruidor, e sim transformador. Então nasce um novo sistema, embora ele seja bebezinho, ele ainda vai crescer e vai dar entrada aí de uma forma triunfal para a Era de Aquário, que vai iniciar em 2052 oficialmente, né? Esses assuntos a gente tem bem explicadinho nas páginas aí, na página Astrologia Livre-Arbítrio, na minha própria página, e o professor Newton Schultz também explica muito bem, né? Muito melhor do que eu, para quem quiser, quem não conhece, quem quiser acompanhar, vale a pena. E esses arquétipos, eles estão abertos, né? 2020 nós temos aí algumas orientações específicas como trabalho nosso para que a gente consiga realmente alcançar o que a gente tanto deseja. Então, para que a gente tenha os nossos acréscimos, existe o nosso trabalho, né? As coisas não caem do céu e não existem receitas prontas, então a gente precisa desenvolver o nosso trabalho para que a gente realmente consiga ter os acréscimos, que são os desejos que nós temos, principalmente associados às coisas mais terrenas, como relacionamentos, finanças, né, e tudo mais. E aí nós temos alguns arquétipos abertos para a gente poder trabalhar, como potencialização, para que a gente consiga trazer como resultado todos esses desejos aí que a gente tanto quer, né? E eu deixei aqui na primeira parte esses slides da numerologia quântica. Então, o que eu vou esclarecer para vocês? Primeira coisa, a numerologia quântica é uma numerologia que o professor Newton Schultz nomeou porque ele unificou a pitagórica e a cabalística. Tá? A pitagórica como idealização e a cabalística como realização. Então, quando a gente analisa um número no sentido pitagórico, nós temos que pensar no plano da idealização. O que nós desejamos idealizar aí, né, de acordo com os arquétipos envolvidos e de acordo com o número que deu particular de cada um. E a cabalística realização. Quando eu vou olhar para nos números cabalísticos, então quando o resultado der aí os números cabalísticos, eu sei que é para eu colocar a mão na massa, é para eu poder realizar, realmente fazer e acontecer ali de acordo com aquele arquétipo, né? Então ele unificou essas duas numerologias aqui para que a gente consiga se direcionar. E aí nós temos a numerologia quântica 2020 e nesse slide aqui, que inclusive surgiram algumas dúvidas, é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer para você poder saber, né, como você descobre o seu número pessoal para a vida e o atual agora, de acordo com esse ano, você precisa ter em mãos a sua data de nascimento, né? E você faz a soma. E eu deixei bem explicadinho aqui, tá? Eu dei um exemplo, 7 de 11 de 1980, então nós temos 7 mais 1, mais 1, mais 1, mais 9, mais 8, mais 0. Eu peguei todos esses números e fiz uma soma.
Muitos já sabem desse esquema da numerologia, né? Algumas pessoas ainda não conhecem, mas a gente consegue achar um número síntese para a data de nascimento. Então, nesse caso aqui deu 27 e quando dá 27, a numerologia cabalística ela vai do 1 ao 22. A pitagórica vai do 1 ao 9. Então, quando passa de 22, eu sou obrigada a somar, né? Então, por isso que eu coloquei aqui essa observação. Então, você tem que somar 7 mais 2, que dá 9. Então, eu posso usar o 9 tanto para a numerologia pitagórica como para a numerologia cabalística, no plano da idealização e no plano da realização. Nesse caso, é somente a data de nascimento que está envolvida. Eu sei que o 9 é um número pessoal, né? O número para a vida desse exemplo aqui dessa pessoa, tá? O 9 é pessoal porque eu só somei a data. Se eu quiser saber o do ano, a numerologia do ano é 4, porque nós temos aí 2020. Para eu saber a numerologia que se enquadra à minha realidade, eu tenho que pegar um número pessoal mais a numerologia do ano. Então, eu vou ter que somar o 9 mais 4. Nesse caso, deu 13, menor que 22, então eu posso usar o 13. Eu uso o 13 para a cabalística, porém, para eu poder usar para a pitagórica, como a pitagórica vai do 1 ao 9, eu sou obrigada a trazer mais uma síntese, 3 mais 1. Por isso que aqui eu fiz 3 mais 1, né? 1 mais 3, que deu 4. E aí eu consigo descobrir qual é a para pitagórica, porque pitagórica só vai do 1 ao 9. Então, se eu passar, se eu tenho um número que é menor que 22, eu uso aquele número, como aqui no exemplo, 13, para a cabalística. Mas para a pitagórica, se passar de 9, que no caso 13, ele passa de 9, eu sou obrigada a diminuir, fazer uma nova síntese, para poder descobrir qual é o número síntese único, a unidade em si, e aí eu vou lá e aplico para a pitagórica, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho o 4 como idealização e o 13 como realização. E como que isso reflete? Se a gente for olhar aqui o 4 como idealização, eu sei que para esse exemplo eu tenho os arquétipos da estrutura ou da cristalização, porque tudo é luz e sombra, né? Por isso que é o nosso trabalho que define. Então eu escolho me estruturar ou me cristalizar como idealização. O que eu idealizo? Eu quero me estruturar. Então foca porque esse arquétipo está aberto. Eu vou lá e me estruturo, busco a minha estruturação. Tá, mas se eu volto para cá, o 13 é o de realização. Então agora eu vou lá para os arquétipos cabalísticos e busco o 13. O 13 é realização, então é pôr a mão na massa. O que eu preciso fazer para realizar? Aceitar as transformações. Porém, eu também tenho a sombra, não aceitar. Então, eu defino se eu aceito as transformações ou não aceito. Como é para realizar, então eu que tenho que promover as transformações. E está muito claro, se a gente for pegar esse exemplo, de acordo com o que nós vivemos hoje, esse impacto coletivo aí, da grande conjunção que a gente já vem falando há muitos anos aí, mais do que está muito visível a necessidade da transformação de cada um de nós, né? Então, nesse exemplo, vamos supor, se a pessoa insistir na não adaptação às novas realidades, ela está vibrando a realização da sombra. Ela não aceita. Agora, se ela aceitar né, as novas oportunidades, os novos caminhos, o que está sendo proposto aí, inclusive, né, coletivamente para as pessoas no sentido de transformação, se ela se adaptar às novas realidades, ela está aceitando as transformações. Isso é realização, tá? E aí, nesse slide que eu deixei disponível lá para vocês, tem arquétipo por arquétipo, tá? Eu deixei disponível o que significa aí, né? Quais são os significados, os arquétipos de cada número, tanto pitagórico como cabalístico, tá?
E aí na parte ainda dos slides, né, da numerologia quântica, tem essa parte aqui dos 7 princípios evolutivos, né, que nós temos 7 triângulos, e também surgiram algumas dúvidas aí a respeito dela. São 7 triângulos, tá? O 7 ele é um número mágico, né? Para a sabedoria das idades, os antigos, né? Tudo é 7. Sete notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. É como se nós tivéssemos a trindade, nós temos, na verdade, não tivéssemos, porque é uma coisa que está presente aí para nós trabalharmos. Há 3 como trindades, os 3 primeiros, e os 4 como quaternário, né? É, e cada triângulo acaba sendo uma trindade específica, por isso que são triângulos. E eles também vão trazer aí uma orientação, né? E aí eu coloquei os números aqui para cada triângulo, aqueles mesmos números para vocês entenderem, o 4 e o 13. Se eu for olhar nos triângulos aqui, o 4 ele cai exatamente aqui. Ele está associado ao signo de câncer, aí você vira e fala, mas eu não sou de câncer. Você não é de câncer, mas lá no seu mapa você tem o signo de câncer em algum lugar, né? Então eu sei que. E você pode fazer a leitura, se você tem conhecimento ainda melhor ainda. Por exemplo, no meu mapa específico, o signo de câncer está no setor 2. Então eu sei que se eu for idealizar a estrutura, eu tenho que idealizar a estrutura de valores pessoais e materiais, porque está associado ao signo de câncer. A gente pode fazer. Porque essas linhas de conhecimento, elas são, na verdade, uma coisa só, tá? Se eu quiser trabalhar um chakra específico, é o esplênico, porque ele está associado a essa trindade aqui desses números, 4, 5 e 6. Então, eu já tenho 4 aqui. E eu trago também uma orientação. Então, é uma energia vital e já dá orientação para gastar energia com o que realmente é importante, tá? Então, idealizar a estrutura gastando energia com o que realmente é importante. Você vai identificar onde está, qual triângulo está o seu e veja a orientação aqui abaixo, tá? E aí o 13, né, que era exatamente o número que se volta para a realização, no exemplo que eu mencionei, ele traz o arcano à morte, né, as transformações para novas realizações. Aí tem ideias e abstração. Então é o momento de colocar, de se ter ideias, de se criar novas possibilidades, transformar a partir dessas ideias aí, colocar a mão na massa, porque a gente está falando, de acordo com a numerologia cabalística, de realizações. Então, transformações para novas realizações. Aqui ele já está deixando bem claro que as realizações devem ser novas, né? E aí você vai ver qual dos dois que você pode achar 2 números. Se der um número apenas, ou de repente der mais que um, der mais que 2, de repente pode dar 3 números para você. Você descobre, você é o 11, aí você de repente é o 11. Aí você vai descobrir para o 11 o que é aqui, no triângulo, veja a orientação. E o 11 ao mesmo tempo é 2. Você vem para cá e vê a orientação. Se você tiver conhecimento do seu mapa natal, identifica lá qual é a casa, qual é o setor que está o signo correspondente a esse número e vê onde você tem que focar, qual o setor. Dá para você fazer essa linkagem aí, é muito bacana, tá? Eu falei 3 números, mas são 2, tá? Desculpa aí, retificando. E aí aqui eu separei, né, cada um para ficar mais visível. Esse daqui é o que o que corresponde ao exemplo, né? Tá? E esse do 13 é o outro que corresponde ao exemplo. Mas tem todos aí. No slide tá tudo certinho, tudo demonstrado bonitinho, explicado, tá? É isso, gente. Vocês têm aí, eu apresentei todos os significados, né? O primeiro slide que começam com os arquétipos de luz e sombra são dos números pitagóricos. A partir do segundo aí, depois dos cálculos, né? Nós temos dos arquétipos cabalísticos, eu separei direitinho, que vai até o 22. Vem os triângulos aí para a gente poder também identificar e conseguir mais orientações. E é isso. Isso para numerologia, né?
tá? Que daria um pouquinho mais de trabalho na numerologia quântica. Aí, a Kabbalah. A Kabbalah eu também fiz os mesmos slides, tá? E é necessário fazer o mesmo cálculo, tá? Deixa eu descobrir aqui. A data de nascimento, você soma, descobre. Eu coloquei o mesmo exemplo para facilitar, deu 9. Para a Kabbalah é do 1 ao 9 mesmo. Não tem cabalística, a gente usou lá do 1 ao 22, mas para Kabbalah é do 1 ao 9. Identificando qual é o seu número para que a gente já sabe, né? Que como é do 1 ao 9, eu sou obrigada a usar o 9 aqui e sei que é orientação para a vida. Eu vou lá na Sefirá 9 para saber qual que é a orientação para a vida, né? Agora, como eu sei que naquele cálculo do ano deu 13, lembram? Né? Deu 13. Eu sou obrigada a diminuir, porque aqui na Kabbalah eu só tenho do 1 ao 9. Então eu diminuo, eu tenho 1 mais 3, que vai ser o 4. Como só vai até o 9, eu não tenho como usar o 13, tá? Então, diminui para o 4 e vou lá e olho a Sefirá 4 para ver qual é a orientação para o ano. Então, esse arquétipo aqui está totalmente aberto para o ano. Tanto o 4 como o 9 para a vida, né? E o 4, ele vai oferecer a orientação para esse ano, assim como da numerologia foram aqueles lá que eu passei. Você vai ter aqui a orientação de cada sefirá. Eu deixei direitinho para vocês no slide, tá? Cada sefirá você tem a orientação bem detalhadinha. Você vê qual que dá a sua, tá? E o outro slide que eu preparei foi o do tarô. O do tarô, como orientações, nós temos as chaves pessoais, nós temos os arcanos do ano, que é o ermitão, o eremita, né? O imperador, o mundo, o arcano o mundo e o julgamento. São 4 arcanos do ano. Por quê? Porque o 20 ele é um duplo julgamento, 2020, um duplo julgamento, por isso que eu tenho aqui o arcano julgamento. O eremita, porque ele é o arcano associado a leão, e leão ele no ano de 2020 ele é regido pelo Sol, e o ano de 2020 é um ano que o Sol é regente, então o leão ele está na jogada aí dos arquétipos abertos para que a gente venha trabalhar, e mais do que nunca, né, todos nós estamos trabalhando esse arquétipo do eremita, a busca interior para entender a iluminação. Olha que interessante, né? Todos nós estamos sendo encaminhados para esse arquétipo agora no momento, esse arquétipo de leão como realização, porque leão ele realiza. Já o sol, ele é onde nós idealizamos. O arcano imperador, porque o 4, o arcano 4, 2 mais 2, eu tenho 4. Então, o imperador também como força de estabilidade e estruturação. E o mundo, que ele é o arcano associado ao sol, como eu falei, o de idealização, para que nós possamos sair vitoriosos de todo esse processo. É um grande momento para a gente dominar a esfinge, que são os 4 pontos aqui associados ao arcano, o anjo, a águia, o leão, o touro. É muito bacana. O professor Newton Schultz faz explicações muito maravilhosas a respeito desses tarôs aqui, né, os arcanos. Toda semana ele faz o tarô semanal, é muito bacana. Mas aqui o nosso foco é o seguinte: você saber qual é a chave para o seu, né, para o seu ano. A mesma coisa você deve fazer. Cálculo pessoal para descobrir qual é o número síntese, 9. Como deu 9, o número pessoal, que é o mesmo exemplo que eu utilizei, eu vou somar aos arcanos do ano. O imperador é 4. Para eu poder conseguir alcançar a luz do imperador 4, que é a estrutura, eu tenho que descobrir qual é o arcano que eu preciso trabalhar. Então, por exemplo, 9 mais 4, eu tenho 13. Então, eu tenho que transformar com o arcano a morte para poder atingir o imperador. Olha só que interessante. Para essa pessoa
conseguir atingir a estrutura dela, tem que transformar. Não vai ter jeito, vai ter que transformar, porque é a chave para o imperador. E a gente está falando das luzes. Eu deixei todos os arcanos com as luzes e sombras. O que a gente não pode deixar manifestar é a sombra. Nós temos que conseguir manifestar apenas a luz aí. Pelo menos desenvolver esse trabalho. Para o eremita, 9 mais 9, porque o eremita é o número 9, o arcano 9. Deu 18. Então, o arcano a lua é a chave para alcançar o eremita. E se a gente for vir aqui para o arcano a lua, vamos lá. Aqui. Eu tenho que olhar a luz desse arcano, que é exatamente sair da zona de conforto para poder atingir o eremita. O eremita que vem falar exatamente sobre a busca da iluminação interior, a partir a busca da iluminação, do caminho mesmo, a partir da iluminação interior. Então, a pessoa consegue sair da zona de conforto, tem que sair da zona de conforto para poder conseguir esse eremita e manifestar esse eremita. Para o julgamento é o 9 mais 20, porque 20 é o número do arcano julgamento, que deu 11. Arcano a força é a chave para o julgamento, para realmente conseguir sair das amarras da vida, né? Arcano da libertação, para realmente se libertar, precisa trazer o equilíbrio, que é a força. Já vou mostrar o arcano lá para vocês verem. E o arcano 21, o mundo, que é 9 mais 21, deu 30, que é o 3. Então, a chave é a imperatriz para conseguir decifrar toda a esfinge e vencer, que é o arcano mundo. A lua a gente já viu, a morte transforma, a lua é sair da zona de conforto. A força, vamos ver a força e a imperatriz. O arcano da força é o equilíbrio, como eu falei, entre razão e emoção. Forças celestes terrenas em equilíbrio, discernimento. E a imperatriz. A justiça, vamos achar a imperatriz. Achei. A imperatriz é exatamente a plasmação, a realização das ideias. É o poder de materializar. Então, voltando aqui, para conseguir realmente decifrar a esfinge e vencer em 2020, a pessoa tem que manifestar as ideias. Olha só, né? Para conseguir se libertar das amarras da vida, tem que trazer o equilíbrio entre razão e emoção. Para conseguir encontrar o caminho mais iluminado aí, o caminho que a pessoa deseja através da interiorização, tem que sair da zona de conforto. Para conseguir a estruturação, tem que transformar. Eu estou resumindo, mas eu deixei aqui super detalhadinho aí os arcanos de luz e sombra, os arquétipos de luz e sombra para cada arcano, tá? Os arquétipos de luz e sombra para cada arcano de acordo com o que vai dar o seu. Você pausa o vídeo aí se for necessário, dá uma lida. Tem os slides também lá na página. Você pode pegar só os slides e verificar qual é o resultado do seu, dar uma olhada, dar uma lida e de repente até guardar, né? Deixar com você guardado, tá? Depois do tarô, nós vimos a numerologia, a Cabalá, o tarô e a própria astrologia. A astrologia eu já fiz até um vídeo já explicando, mas nesse aqui eu só acrescentei uma coisa. Os setores correspondentes ao eixo Capricórnio e Câncer. Então eu falei sobre o local, porque aí a gente já está falando do mapa natal, tá? Eu tenho um vídeo aí no canal já, tanto no canal do YouTube como nas páginas que eu disponibilizei, sem os setores do eixo Capricórnio e Câncer, tá? Então esse aqui eu só acrescentei o eixo Capricórnio e Câncer. Então o local do Sol, nesse exemplo, setor 5 em Escorpião, o regente de Escorpião, Marte, setor 7, Leão, regido pelo Sol, está no setor 3, e o eixo Capricórnio e Câncer, setor 8 e 2, certo? Então, olha só os locais que são palcos no nosso mapa natal,
O seu vai ser, cada mapa vai ser de um jeito. Esse daqui é um exemplo, né? Você tem que olhar exatamente nesses pontos. Onde está o seu Sol, qual é o setor, qual o signo, onde está o regente do seu signo solar, qual o setor, qual o signo também, onde está Leão, ou seja, qual o setor que está Leão e qual o setor que tem eixo Capricórnio e Câncer. Se você tiver conhecimento e tiver planetas ou pontos kármicos envolvidos, isso também entra na jogada do trabalho aí de 2020. Eu deixei aqui os regentes de cada signo para você poder se situar. Lembrando que, isso é de extrema importância, aonde nós temos o Sol é um local de idealização, onde nós temos Leão é um local para colocar a mão na massa e realizar, aonde nós temos o regente do signo solar, muito provavelmente será um local de força de superação, e os setores correspondentes Capricórnio e Câncer têm que trazer o equilíbrio. Eu deixei aqui no slide para vocês também o significado de cada eixo, para você poder se identificar se tiverem um desses eixos aí, porque vai estar lógico, ou eixo 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9, 4 e 10, 5 e 11, 6 e 12. Dá uma olhadinha e vê o que cai. E também coloquei sobre os significados dos signos, arquétipos dos signos. Os signos de fogo, os signos de terra, os signos de ar e os signos de água. Gente, eu coloquei tudo nesses slides para vocês. Pega os slides lá, se aqui ficou um pouco corrido, porque o intuito desse vídeo é só poder explicar, tirar algumas dúvidas aí que surgiram de alguns questionamentos que me fizeram, me mandaram mensagem, escreveram como comentários lá na página. Então você dá uma olhada lá nos slides se preferir, volta aqui, identifica aqui a parte que você quer olhar, volta no vídeo, pausa, porque esse vídeo ele tem esse objetivo, apenas explicar e esclarecer aqueles slides, tá certo? É isso, gente. 2020 não é para amadores. É um ano realmente para a responsabilidade de transformar esse planeta está em nossas mãos. Então, para mim é uma honra. Todos nós estamos vivendo uma época histórica para o planeta, um momento de transição, um sistema maravilhoso que nasce. Muitas coisas boas virão a partir dessa transformação. Toda transformação tem o seu rigor. Nós temos que focar no resultado, no que realmente o grande arquiteto do universo está propondo para esse planeta e para todos nós. E fazemos parte dessa história. E cada um tem que fazer o seu trabalho. Por isso que eu deixei esses slides disponíveis. Vocês têm várias orientações. Como vocês podem se guiar através desses arquétipos aí, para que vocês potencializem essa luz aí, para que todas as luzes fiquem mais fortes, para que a gente saia dessa mais rápido e totalmente transformados, que é o mais importante, tá certo? Muito obrigada pela companhia mais uma vez, hoje em todos os outros vídeos, e até o próximo vídeo, tá? Beijão, tchau, tchau.